Oba! Chegando aqui para falar umas abobrinhas de Argentina 3, Suíça 1. Mais um jogo aí com aquelas doses de sofrimento e angústia para a Argentina. Mais uma Copa do Mundo aí para lá de protocolar da Suíça. Vamos lá, né, vamos começar. A Argentina, mais uma vez, tentando fazer o mínimo do mínimo para se classificar, uma seleção que acho que até agora a única coisa que me passa, né, a gente sempre fala muito da raça da Argentina, da vontade, do coração que eles botaram ali contra o Egito, né, mas uma seleção também que muitas vezes transborda ali uma certa preguiça de matar o jogo, uma preguiça de, né, de fazer mais, assim, eles fazem um gol com 1-0. A Suíça até começa levemente melhor, é muito difícil falar quem começou melhor com 10 minutos de jogo, mas a Suíça parecia ali um pouco mais agressiva na marcação, tentando, né, dar um susto na Argentina, talvez parecido com o que o Egito fez. E a Argentina tem um escanteio, depois tem outro e acaba fazendo gol. E aí, né, acho que aí a gente iria para 2 cenários, tipo, caraca, a Suíça vai para cima, vai se expor, e a Argentina vai vai ter o contra-ataque, porra, vai poder matar o jogo, ou então, tipo assim, caraca, a Argentina vai aproveitar que a Suíça tomou esse gol, que vai sentir o baque, a gente vai pra cima, vai matar o jogo, os caralho, não sei o quê. Só que a realidade que acho que a maioria das pessoas viu foi tipo assim: "Puta que pariu, esse jogo acabou agora, a Argentina vai cozinhar esse jogo até o fim e a Suíça vai não vai conseguir pressionar". E por um lado acho que foi isso que aconteceu, né, uma Argentina que não tem vergonha nenhuma, né, vou começar a botar aqui algumas coisas do jogo. Aqui a gente pode ver que teve o gol da Argentina e logo depois tem a queda deles, e a Suíça de fato não consegue fazer muito, né. E aí eu acho que fez falta, né, tudo, né, a Argentina voltou com a mesma escalação da outra vez, né, que jogou contra o Egito. Eu não sei se ele achou que deu certo, porque eles acabam tomando 2-0 contra o Egito, ainda que eu acho que eles tenham tido as suas chances no primeiro tempo, mas foi uma seleção que no geral levou levou 2 gols do Egito, né, mas ele repetiu com uma escalação melhor, sem o Almada, com Paredes aqui, né, para dar qualidade no passe. E aí, quando volta ao segundo tempo, a Argentina até parece que vai tentar alguma coisa mais tocada, né, tipo: "Ah, vamos tentar matar o jogo no início e deixar o jogo leve". Não conseguem, também não cria grandes chances de gol. E aí a Suíça começa a crescer, começa a empurrar a Argentina para trás, a Argentina começa a ficar sem saída, e aí eles conseguem um gol ali numa jogadinha muito básica ali, né, uma triangulação, tocou e me voe, um toque e passa para o Ndoye, e o Ndoye consegue fazer o gol. E aí parecia que a Suíça estava muito bem no jogo, né, que a gente ia ver como é que a Argentina reagia, com a Suíça também, se a Suíça ia continuar em cima, aproveitar o bom momento, se iam, né, dar uma cadenciada no jogo, e aí o Embolo é expulso ali de uma forma muito boba, né, porque, não tem como discordar da expulsão, ele simula claramente, simulação é amarela, ainda que não tivesse o VAR, o certo seria ele ser expulso, porque é uma simulação meio tosca. E aí a Suíça perde completamente, a Argentina é obrigada a ir pra cima, e aí vai muito para a base do abafa, né, o Scaloni começa a encher o time de atacantes. A gente vai ver aqui, né, eu não lembro com quanto tempo foi o vermelho, deixa eu ver, foi com 72, né, o Nico Gonzalez já estava para entrar, mas ele acaba botando só o Nico Gonzalez, no final ele faz o protocolar, o Gonzalo Montiel pelo Molina, e bota o Lautaro no depô, né, e aí ele passa a jogar de novo com Paredes na zaga e o Licha mais aberto, né. O Licha que pra mim vem fazendo uma excelente Copa, daqui a pouco eu falo dele. E a Argentina fica ali amassando, amassando, né, tipo, empurrando a Suíça pra trás, na verdade, mas também o Kobel, qual foi a grande defesa do Kobel, né? Nenhuma. Eu não lembro de uma grande defesa dele, né, vamos ver aqui 4 defesas, gol evitado 0,65, defesa dentro da área e tal, mas não lembro exatamente de nenhuma defesa monstruosa dele, né, aquela que tu fala assim: "Caraca, a Argentina tá quase fazendo gol". Já vi aqui, né, pô, tu joga 120 minutos, sendo 60 minutos com a mais, e tu tem um XG de 1,94, é muito pouco, né. Deixa eu ver aqui 0,60, 0,38, 0,68, até um pouco mais de pressão. Eh, então, né, a gente vai ver aqui um festival de chutes da Argentina, mas não, né, não lembra de grande chance, alguns chutes travados provavelmente. 22 finalizações, 4 no gol. Rondando muita bola, sempre buscando muito o Messi que dessa vez foi um pouco mais cedo jogar ali pela direita, né, do campo para armar. Eh, e um jogo assim, né, que foi de ataque contra a defesa depois da expulsão, acho que a Suíça conseguiu pressionar, empurrar a Argentina para trás, a Argentina chegou ali no momento antes do gol, o gol foi, deixa eu ver aqui,
o gol foi com 67, talvez entre os 55 e 67, a Argentina mal tenha ficado com a bola, mal tenha conseguido sair e encaixar qualquer contra-ataque ou qualquer tipo de ameaça do tipo: "A Suíça está vindo para cima, a gente vai conseguir". Nada, a Suíça conseguiu empurrar a Argentina para trás, a Argentina ficou ali nas cordas, ainda que a Suíça também não tenha criado grandes chances. O segundo tempo acaba com acho que 6 finalizações para cada lado, não é isso? Eh, 6 finalizações para cada lado, mas acho que até os 70, 65 minutos tinha 6 finalizações para cada lado no jogo. Uma finalização da Argentina no gol né, em 60, 70 minutos. E aí aos poucos, né, a Argentina vai empurrando a Suíça para trás, vai tentando, e aí o Julian Álvares consegue aquele chutaço para praticamente definir o placar, depois tem o gol do Lautaro, mas a Suíça com a menos, mal consegue, né. E tu vê que quando a Argentina faz o 2-1, ela podia pressionar, ir para o 3-1 para garantir o jogo, ela meio que dá uma recuada, permite ali que a Suíça dê uma rondada na sua área e que jogue bolas na área, né. Acho que quando você tem uma bola na área é algo sempre muito traiçoeiro, porque ainda que você esteja impecável na defesa, você pode ter um bate-rebate, uma raspada sem querer, acho que quando a bola está sendo cruzada na área, né, se você cruza 5 bolas na área, a chance de sobrar alguma bola acaba sendo grande. Então, né, eu acho que contra Cabo Verde, a Argentina fez 2 gols de cruzamento, né, o contra e o do Lisandro Martínez, que acaba sobrando para ele. Contra o Egito, é um cruzamento para o Cuti Romero, depois tem o cruzamento do Messi, que tem o bate-rebate ali, Montiel ajeita para ele. Então, se você fica deixando a bola ficar na sua área, né, a Argentina prefere correr o risco a jogar, né. E aí vamos falar um pouco mais individualmente, né, acho que uma coisa que tem incomodado é justamente essa postura da Argentina muito conformista, muito pouco, urgente, né, tá sempre muito quando eu falo tranquilo, não é que tá relaxado no jogo. Aliás, quando eu falo tranquilo, não quer dizer que não está preocupado ou que não, mas é justamente parece estar um pouco relaxado, assim, do tipo: "Nada vai me acontecer, eu vou fazer a hora que eu quiser", né, e não vai chegar uma hora que não vai ser assim. Eh Ficam ali de certa forma, não sei, eu não sei muito bem como definir isso, mas parece um pouco de não sei se soberba, mas de excesso de confiança, de que as coisas estão sob controle e parece que nunca está, né. Acho que sofreram muito contra Cabo Verde, sofreram contra o Egito e sofreram contra a Suíça, mas de certa eu queria justamente ter visto como é que seria depois do empate, porque a Suíça está muito melhor, e ver como é que eles iriam reagir no jogo, né, pra ver como é que eles iam dar essa volta por cima, recuperar a moral e o ânimo dentro da partida. E acabou tendo a expulsão do Embolo, eles conseguem criar pouco ali depois. Achei que as substituições do Scaloni foram meio ruins. Esse Montiel pelo Molina é protocolar, né, não sei se é uma questão física ou se é uma questão de preferência. Achei que essa entrada do Almada, que eu acho que o Almada até tentou bastante, vou ser justo com o Almada, ele conseguiu ali ficar segurando a bola, retendo, ainda que não tenha conseguido grandes finalizações, acho que ele tentou mais 2. Deixa eu ver, passes decisivos, cruzamentos, 3 finalizações até. Teve a finalização dele que raspou na trave ali de fora, mas acho que o Flaco Lopes tinha que ter entrado antes, né, ainda que pareça meio estranho isso, a gente vê esse time da Argentina, acho que com aquele time da Suíça, com jogadores altos, jogadores fortes, a Argentina é um time baixo, a Suíça toda ali na própria área, você precisava ter um jogador ali incomodando. O Julian Álvares não estava fazendo uma boa partida, estava se esforçando muito, acaba que ele faz o gol, eh, mas, né, ele estava muito mais na base do esforço, assim como o Lautaro, acho que de repente o Flaco Lopes podia ter entrado ao invés do Lautaro, né, já que ele não queria tirar o Julian Álvares, né, o Almada vai dar um pouco mais de qualidade na armação, no chute de fora da área, o Gonzalez vai dar jogadas pelo lado e velocidade, o Lisandro Martínez é um cara que estava ali apoiando já como lateral na construção das jogadas, e faltou alguém ali na área, né, você vai cruzar para quem? Você vai ficar cruzando para o Lautaro, né, eh, acho que o Lautaro pode ser um bom cabeceador numa situação parecida com aquela do gol do Enzo contra o Egito, né, tem 2 zagueiros e o Lautaro consegue se posicionar muito bem, mas quando tem esse festival de gente dentro da área, vai ficar muito difícil para o Lautaro. E o Flaco Lopes é um cara que consegue fazer um pivô, é um cara que consegue, né, aquela tabelinha do Messi pra entrada da área não estava funcionando de jeito nenhum. Eh a única finalização que eu acho que ele conseguiu, assim, foi ele só limpando, fingindo que ia chutar de esquerda e levando pra direita. Então acho que o Flaco Lopes deveria ter entrado um pouco mais cedo nessa situação. Eh Pelo menos na minha visão, né, acho que poderia ter feito um pouquinho melhor. Eu acho até que de repente no lugar do Nico Gonzalez poderia ter sido o Barco, né, acho que o Nico Gonzalez tem entrado relativamente bem, mas também sem muita inspiração, acho que ele é muito esforçado, ele quase conseguiu uma bola ali que foi o gol do McAllister de cabeça praticamente sem goleiro, que ele salva uma bola,
Mas acho que o Valentim Barco ele fez alguns bons momentos nos amistosos e tal. A partida dele, se eu não me engano, não lembro, foi contra a Jordânia, não foi? Deixa eu ver. Contra a Jordânia. Nos poucos minutos que ele entrou bem. Contra a Islândia ele foi bem também. Então, então acho que o Scaloni tem feito muito 6 por meia dúzia, né, que ele acabou expondo muito o time. Em algum momento ele botou o Paredes na zaga, em outro momento ele tá praticamente sem meio-campistas e só o Licha e o Otamendi aqui, né, e o Licha já cansado. Então, né, acho que eu vou falar aqui rapidamente do Licha, que para mim vem fazendo uma Copa espetacular. Talvez venha sendo o segundo melhor jogador da Argentina. Ele falha ali nos 2 gols do Egito, de certa forma, porque ele perde o jogador na primeira bola e na segunda ele também deixa o cara se antecipar, ele perde ele um pouco de vista. Mas na construção das jogadas, na armação, no esforço, na perseguição, às vezes nos contra-ataques, para mim a Copa do Mundo dele é fenomenal. Principalmente nesse momento de aperto da Argentina, que eles estão precisando do Lisandro Martinez como um jogador de armação, né, porque fica todo mundo ali enfurnado dentro da área, ou às vezes tira os meio-campistas, né, como tirou aqui o Depou, por exemplo, que é um meio-campista para botar o Lautaro, ou quando recua o Paredes, né, também, ele avança muito bem para fazer o espaço para construir as jogadas pelo lado, ali mais pela esquerda, né, então, cara, para mim a Copa do Lisandro é excepcional. Inclusive acho que, né, vamos supor, ele tem recuado o Paredes para a zaga, acho que porque ele justamente tem escalado o Paredes como titular, justamente para ter essa possibilidade de mudança, de deixar o time um pouco mais ofensivo, puxando o Paredes para a zaga, botando o Lautaro na lateral e soltando o Nico Gonzalez por aqui, que poderia também ser o Barco, né? Porque ele acaba trocando um lateral por um ponto e meio que dá uma reorganizada no time, algo que se o Licha não fosse tão bom assim saindo, né? Como se fosse Romero e Otamendi, isso não seria possível, né? Ou se o Paredes não tivesse aqui, ele não ia ter como tirar um meio-campista para botar um ala, né? Aliás, se não fosse o Paredes aqui, ele não ia ter como tirar o Tagliafico, né? Ele não ia ter como recuar o Depou, o Enzo ou não sei quem pra zaga para deixar o time mais ofensivo. Então achei a Copa do Licha muito, 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 muito boa, né? Agora vai ter o trabalho de marcar o Harry Kane. O Paredes também entrou muito bem, é um cara que dita o ritmo, direciona bem as jogadas. Nem lembro quanto tempo ele jogou 110. Basicamente ele até o gol, né? Até o segundo gol. Saiu um pouco antes do segundo gol. Então, bom Mundial. Por outro lado, tô achando o Mundial bem abaixo desse trio aqui, né? O McAllister, eu acho até que ele tá jogando com muita liberdade em campo, ele tá tendo muito espaço para, né, e liberdade mesmo, para circular, ir por dentro, ir pela esquerda, ir pela direita, né? A gente vai ver aqui que ele tá aqui pela esquerda, mas tu vê que ele circula pela esquerda, circula muito pela direita, a gente vê ele aqui pisando na área, aqui por trás, então, e acho que ele não tem criado tanto quanto ele deveria criar, a dinâmica dele acho que tá um pouco ruim para o padrão de futebol da Argentina, às vezes ele tá acelerando mais do que devia, acho que eu sinto falta também do chute dele de fora da área. Não sei aqui quanto que ele tá chutando, né, por jogo, deixa eu ver aqui. 6 partidas, 1.7 finalização, até que não tá ruim. Não tem finalizações fora da área para ver. Mas tô sentindo um pouco mais falta disso, né? E o outro que também que eu tô sentindo muito abaixo, acho que o Depay é mais uma crise técnica, acho que em termos de esforço e participação ele tem ido bem, mas acho que ele tem errado uns passes muito fáceis no meio-campo. E o Enzo Fernandes, né, acho que a gente que viu essa temporada dele artilheira, talvez as 2 últimas pelo Chelsea, um cara que tem chegado muito bem à frente, finalizado de fora da área, pisado bem na área, a gente viu o gol dele contra o Egito, mas eu tenho um pouco sentido falta disso nos outros jogos. De um cara que arrisca dentro da área, que aparece ali para dialogar com o Messi, com o McAllister, para pisar na área e aparecer ali como elemento surpresa. O Enzo acaba que muitas vezes ele tá ali quase como um fantasma no jogo, assim, você vê ele trocando passes e tal, mas os passes dele parecem não ser uns passes tão bons. A gente vai ver aqui ele jogando um pouco mais pela direita, né? Um mapa de calor aqui muito próximo do Depou, né? Que joga aqui quase como se fosse um ponta. Mas a gente vê aqui pouquíssima chegada à área, né? A gente pensar em 120 minutos, ele não jogou 120, jogou 90. Mas não é pouca chegada à área, né? Teve ali 20 minutos com a mais. E onde estava Enzo Fernandes? Um passe decisivo, nenhuma finalização. E é um jogador que tem tido muita ação com a bola no Chelsea, muita ação com a bola ofensiva, muito chute. Ele acaba ali, ele se tornou, a gente vai ver aqui, ó, muito passe pro lado, né? Pouco passe
para o meio, para dentro da área, né, então acho que é um Enzo que está faltando um pouco mais de coragem, né, aquele Enzo que fez o gol contra o México na Copa de 2022, aquele Enzo que porra, é um jogador de destaque, é um jogador que está ali para dar um apoio ao Messi, pra, né, pra ser também um protagonista em alguns momentos. E aí o Julio Alvares, um cara muito esforçado, né, não dá pra negar, um cara que corre muito, a gente vai ver que ele rouba a bola, né, no terceiro gol, correndo bastante, mas que ainda fala, né, a gente vê ele pouco aqui dentro da área, recebendo, tendo oportunidade, estão jogando muito fora da área. Se você olha o mapa dele e o do Messi, né, são os 2 atacantes, nenhum dos 2 tá dentro da área, né, em 120 minutos, o mapa de calor não fica vermelho dentro da área em momento algum. Eh, e o time com a mais aí por 50 minutos, né, desde os 70 até 120. Então o Julio Alvares, né, fazendo uma Copa aí que é de muito esforço, né, mas um cara que é bom como ele, que estava sendo especulado como 150 milhões, 3 finalizações, né, ele jogou 120, né, uma para fora, uma bloqueado, impedimento, ações com a bola, um cara muito esforçado, beleza, mas a gente precisa de um pouco mais de inspiração dele também, né. Né, se é um cara que está sendo negociado por 150 milhões, está sendo disputado por grandes times, um cara que fez uma excelente Copa em 2022, a gente precisa de um pouco mais de protagonismo para ele também, a gente não pode sobrecarregar tanto o Messi, com as coisas, a gente já viu o Messi aqui também um pouco apagado, parecia um pouco mais cansado nesse jogo aqui, 4 finalizações, né, o Messi que estava finalizando aí praticamente 8 vezes por jogo, sei lá, vamos ver a média dele aqui, 6 jogos, né, 8 gols, 5,5 finalizações, né, sendo que um jogo aqui ele, né, tá com 88, beleza, minutos por jogo, então vamos lá, 5,5 finalizações. Então 1,5 aí abaixo, né, sendo que ele teve 30 minutos a mais que um tempo normal. 3 chutes certos por jogo, então a gente viu um Messi um pouco menos, não sei se participativo, né, porque tem 101 ações com a bola, mas um pouco menos agressivo, com um pouco menos de espaço, que provavelmente vai ser a realidade da Argentina daqui para frente. Né, os jogadores devem colar muito no Messi, vai pegar agora a Inglaterra que, né, obviamente todo mundo faz de tudo para pará-lo, mas que vai ter jogadores melhores para pará-lo. Mas a gente vê aqui, né, a distância total em condução, 408 é um número muito, muito alto, 277 em progressão, também é um número muito alto. 6 passos decisivos, uma grande chance criada, ou seja, ele atuando muito como articulador, para jogadores que não têm conseguido aproveitar tão bem, né. Tem o gol do McAllister, que era uma bola parada. Deixa eu ver aqui o Messi duelando bastante, né, que são as divididas para de quem normalmente tenta roubar a bola dele, 5 recuperações de bola. Eh Então acho que falta um pouco mais dessa agressividade, né, de não esperar que o Messi finalize, outras pessoas precisam finalizar, o McAllister precisa arriscar, precisa infiltrar como elemento surpresa, como foi naquele lance do Nico Gonzalez. O Enzo Fernandes precisa mostrar muito, muito mais, né, acho que a gente espera do Enzo Fernandes algo mais parecido com o que o Bellingham vem fazendo nessa Copa do Mundo, né, um cara que circula pelo jogo, associa na direita, associa na esquerda, chega na área, pisa, aproveita rebote, ele fez isso muito bem na temporada dele do Chelsea. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, né, vamos botar aqui rapidinho, aí eu vou abrir aqui agora o mapa de calor dele e vai me desmentir, tô zoando. Mas a gente vê aqui, né, um cara que, porra, jogou muito aqui, a gente vai ver ele chegando na área, né, um cara bem ofensivo. Eh, Aqui 2 finalizações por jogo, né, na Premier League. Não sei quanto é que ele tá aqui na Copa, mas acredito que esteja um pouco longe disso. Não, até que não tá tão longe, 1,6. Mas, né, a gente não lembra, assim, de nenhuma outra grande finalização dele, né, a gente vê aqui 9 grandes chances perdidas. Grandes chances perdidas é porque você tá na área, você tá ali chegando muito bem. É um cara que fez 10 gols, 2 gols fora da área, né, aqui a gente vai ver 31 finalizações fora da área, ou seja, quase uma vez por jogo ele tá chutando de fora da área. Então, não sei, eu gostaria de ver um pouco mais desse, né, que a gente vê ele um pouco mais recuado, mais um todo-campista do que aquele meio-campista ofensivo. Então isso é o que eu esperava um pouco mais né, que a gente vê aqui o mapa de calor dele chegando na área, 3 gols na Champions League, uma temporada bem artilheira, e, na Copa do Mundo tá faltando um pouco mais disso do Enzo Fernandes. A gente vê ele aqui pela direita, né, muito circulando aqui pela mesma faixa central, aqui muito pouco, e eu gostaria de ver mais dessa versão do Enzo particularmente. E aí as substituições, acho que, né, a gente vai ver que quase não pisou na área, né, a gente vai ver aqui muito pela esquerda, esse jogo foi um pouco mais pela direita, mas menos aqui pelo meio onde ele poderia finalizar.
E aí, né, Nico Gonzalez acho que é um cara esforçado, Montiel é um cara esforçado, o Almada acho que foi talvez um jogo melhor dele entrando no segundo tempo, criando oportunidades, tendo um pouco mais a bola, e o Lautaro Martínez parece pesado pra caralho, né, acho que até ali no contra-ataque ele puxa, ele corre de uma forma meio pesada e tal, mas fez o gol, né, foi bem, né, acho que é bom pra ganhar moral, pra tirar o peso das costas, ele acaba sendo até um pouco generoso com o Almada, que acaba perdendo o gol, o Almada ali talvez no grande erro dele, né, parece que ele recebe a bola, parte, ele quer dar o gol para o Messi, só que o zagueiro também não quer deixar o Messi fazer o gol, e aí ele se enrola com a bola, acaba saindo na cara do Kobe ali, já perdendo o controle, e faz o gol. E o Flaco Lopes, achei que ele participou pouco, né, não sei quantos toques ele deu na bola, mas o gol ali acho que é até um erro dos zagueiros da Suíça, né, ele tem uma assistência, nenhuma finalização, 4 ações com a bola, né, muito pouco, mas achei que foi um erro ali do zagueiro da Suíça, porque ele recebe a bola aqui dentro da área, né, e ele vai indo para uma zona muito morta do campo, de costas, ele, né, bem ou mal é o Flaco Lopes, né, se ele tinha que estar na área pra perceber o cruzamento, então não tinha necessidade daqueles jogadores da Suíça saírem em perseguição a ele ali, 3 jogadores esvaziando o lado da área, e o Rune Alves acaba ficando com a bola, né. Mas acho que o Flaco Lopes pode ser importante, né, você vai ter o jogo contra a Inglaterra, que é um time muito alto, um time que usa muito a bola parada, ele pode ser importante. Então, é difícil prever o que vai acontecer com essa Argentina, a gente vê ela sofrendo contra Cabo Verde, a gente viu uma fase de grupos tão dominante deles, né, de vitórias sem força contra a Áustria, Argélia e Jordânia, e a gente chegou na fase de grupo, a gente começou a ver a Argentina sofrer muito para vencer de adversários que a gente esperava que ela não sofresse, né, Cabo Verde, Egito e Suíça, e e a gente não sabe, né, mais ou menos como é que é, a gente viu na Copa passada um cenário um pouco parecido ali, tomaram a virada da Suíça, sofreram contra a Polônia, sofreram contra o México, eh, quase tomaram um empate contra contra a Austrália, né, tá 2-0, quase foi 2-1, tá 2-0 contra a Holanda, virou 2-2, contra a Croácia, assim, uma grande vitória, e na final também um 2-0 que vira 2-2, ou 3-2 que vira 3-3. Então uma Argentina que há algum tempo tá jogando, assim, no limite, né, acho que é a Copa América que eles ganham em 2024, né, eu não lembro exatamente todos os resultados, mas é uma Copa América muito protocolar, né, eh parecia que ganharam porque eram os únicos times para ser o único time para ser campeão. Passaram nos pênaltis do Equador, ganharam aqui esse jogo contra o Canadá, lembro que foi bem equilibrado, e uma final de 1-0, então assim, é uma Argentina que nunca sobra, né. Eh, vamos ver aqui, né, provavelmente passaram aqui 3 jogos, 3 vitórias, 5 gols próprios. Então, né, a gente vai ver, se a gente fosse ver futebol por futebol, a Argentina é o pior time da semifinal. Eh, mas esse jogo contra a Inglaterra vai ser um jogo que vai estar com os ânimos exaltados, a gente sabe toda a história que tem, e é um time que briga muito, é um time que tem raça, é um time que dificilmente vai chegar contra a Inglaterra e vai jogar no mesmo ritmo, né, parece que eles estão sempre aumentando o ritmo na medida que precisa, porque a gente vê uma transição muito rápida, né, de anímica, né, assim, você olha, o jogo contra Cabo Verde, o jogo fica ali meio que cozinhado, cozinhado, aí faz o gol, né, de forma um pouco natural, e aí eles cozinham o jogo, e aí toma o gol. E aí eles começam a correr pra frente, pressionar, pressionar e acha o gol. Aí relaxa de novo, aí toma o gol. Aí vai pra frente de novo. Contra o Egito a mesma coisa, né, o jogo começa ali, eles começam a criar chances de forma natural no primeiro tempo, pra empatar, não empata, tem o segundo tempo, eh eles acabam tomando 2-0 e eles começam a correr adoidado, assim, né, e de forma, de certa forma organizada, assim, de não acho que esse é um mérito da Argentina de se não desesperar, eles não apelam muito para o chuveirinho, não sa né, eu vou ter que me criticar agora, eles, né, eu falo que eles têm que chutar mais fora da área, mas eles não saem chutando de forma desesperada, né, até chutam um pouco, para não se livrar da bola, conseguem matar bem os contra-ataques, acho que contra a Suíça, teve um contra-ataque só durante mesmo depois da expulsão, eh e acho que tem isso, né, deles conseguirem no momento que eles estão precisando, eles botarem a bola no chão, trabalharem, toca para um lado, toca para o outro, ainda que vá para prorrogação, conseguem matar os contra-ataques, segurar o Egito, né, fez o 2-0 ali, mas bem ou mal, o Egito só teve 2 ou 3 contra-ataques, teve os 2 gols anulados e teve o terceiro ali que o Paredes consegue salvar no limite, não teve muito mais que isso. Então então, né, é muito difícil prever o que vai ser da Argentina contra a Inglaterra ou contra qualquer outro adversário. Porque eles estão trabalhando muito no limite, assim, eles estão chegando no limite deles, ou eles só estão fazendo o mínimo que é necessário?
É difícil, porque os adversários, né, Cabo Verde foi no limite, caralho, o Egito é muito melhor que Cabo Verde. E aí eles sofreram e passaram. E, pô, a Suíça é muito melhor que o Egito. E eles sofreram e passaram, então vai chegar a Inglaterra é muito melhor que a Suíça. Mas o que os impede de sofrer e passar? Né? Não sei, não sei qual é o limite, uma coisa que eu acho que eles estão sofrendo muito fisicamente, a gente vê com alguma frequência jogadores pedindo substituição, jogadores, com a mão no joelho, abaixadas, que é algo um pouco preocupante, mas é isso, né, a gente não sabe, acho que aqui também se eles estiverem cansados, né, tem boas opções no banco, a gente tem aqui o Barco, a gente tem o Lo Celso, tem o Ezequiel Palacios, o Giuliano Simeone corre um bocado, o Nico Paz, né, até o Flaco Lopes, são jogadores que mal jogaram na Copa, então estão descansados. A gente já vê aqui o posicionamento da Argentina, a gente vai ver o Messi sempre como mais adiantado, aqui o desenho muito claro, o Paredes é o 5, né, o Paredes é o 5 aqui e o trio de meio de campo à frente. De meio campo não, né, porque é o Enzo, o McAllister e o Julian Álvares, e o Depou aqui um pouco mais aberto, né, e a linha de 4 aqui atrás. Então, maneiro isso. Então, é meio que isso, né, acho que qual é o limite da Argentina, eu não sei, a gente sempre tem a impressão de que eles vão ser eliminados e não estão sendo. Então vamos aguardar aí ansiosamente para esse confronto, e essas foram as abobrinhas aí hoje de Argentina e Suíça.